Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade no vídeo de hoje à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil e vamos concluir a análise da prova pericial. Vamos iniciar a tratativa da prova pericial. O vídeo de hoje, vamos continuar a tratativa da prova pericial que nós já vimos fazendo nos últimos 2 vídeos, tratando do que está na tela aí para os senhores, o perito consensual. Vamos a ele. O artigo 471 do CPC permite que as partes realizem negócio processual destinado à escolha do perito, desde que sejam elas plenamente capazes e que a causa envolva direito que admita a autocomposição. Note-se que as partes não dispõem negocialmente quanto a haver a perícia. Isso dependerá de decisão do juiz, ainda que eventualmente seja uma decisão deferindo o requerimento de prova pericial feito por ambas as partes. Nesse sentido, a perícia em si não é consensual. O consenso concerne a pessoa do perito. Então, a rigor, tem-se um perito consensual e não propriamente uma perícia consensual, como diz a lei. Não há necessidade de que o perito escolhido consensualmente pelas partes esteja inscrito no cadastro do tribunal. Quando indicam o perito, as partes já devem indicar também os assistentes técnicos que acompanharão a perícia e a data e o local em que será ela realizada. É o que se encontra do parágrafo 1º do artigo 471 do CPC. Como se verá adiante, quando o perito é definido pelo juiz, as partes podem arguir sua suspeição ou impedimento no prazo de 15 dias. Quando as próprias partes escolhem o perito, fica desde logo superado qualquer fundamento de suspeição ou impedimento de que as partes já tinham ou deveriam ter conhecimento por ocasião da escolha feita. Vale dizer, tais fundamentos já não poderão ser por elas invocados para arguir o impedimento ou suspeição do perito. A arguição de suspeição ou impedimento do perito consensual apenas poderá amparar-se ou em fundamento novo, isto é, surgido depois da escolha do perito, ou em fundamento antigo, mas que não tinha como ser de conhecimento da parte. O parágrafo 3º do artigo 471 concede à perícia realizada pelo perito consensual a mesma força probante daquela que seria realizada por perito escolhido pelo juiz, substituindo-a para todos os efeitos. Sendo assim, se ela tem o mesmo valor, isso significa que, tanto como se daria na perícia feita pelo perito definido pelo juiz, em primeiro lugar, o juiz pode determinar a realização de uma segunda perícia, se reputar a primeira insatisfatória para a formação de seu convencimento. Mas frise-se que essa segunda perícia haverá de ser realizada por perito consensual, a não ser que outra seja a deliberação das partes. Admitir-se uma segunda perícia por perito definido pelo juiz implicaria tornar irrelevante a possibilidade de escolha do perito pelas partes, fazendo-se do artigo 471 do CPC letra morta. E, em segundo lugar,
o juiz não fica vinculado ao resultado da perícia, podendo motivadamente formar sua convicção com base em outros elementos instrutórios. Isso significa que as partes tampouco ficam vinculadas ao resultado pericial. Elas poderão desenvolver toda a argumentação que pretendam a favor ou contra o resultado probatório da perícia, a fim de influir na formação do convencimento do juiz. O negócio processual consiste apenas em definir a pessoa do perito. Não há assunção, pela parte, de nenhum compromisso de submeter-se obrigatoriamente ao resultado da perícia. O perito permanece sendo meramente perito, um auxiliar judicial que fornece subsídios para a livre formação do convencimento do juiz. Não se torna arbitrador, nem dirimente pericial ou consultor técnico, que são modalidades de terceiro escolhido pelas partes para definir uma questão de fato de modo vinculante para elas. A necessidade de preservação da vontade das partes é também dado essencial a se considerar quando se examina a possibilidade de destituição do perito consensual. Como visto, se a nomeação é feita pelo juiz, o perito pode ser substituído quando se evidenciar sua falta de conhecimento técnico ou científico, ou quando injustificadamente não houver a entrega do laudo no prazo judicial fixado. Se o perito é consensual, é dado ao juiz tal poder, não há como excluí-lo peremptoriamente. Permanece cabendo ao juiz o poder e o dever de zelar pelo correto andamento do processo. Por exemplo, mesmo quando o perito é consensual, cabe ao juiz fixar o prazo para a entrega do laudo. Vejam a parte final do parágrafo 2º do artigo 471. Ressalva feita a possibilidade de calendário processual que abranja esse evento. Artigo 191 do CPC, hipótese em que, de todo modo, o juiz também participa da definição dos prazos. Não faria sentido o juiz ter o poder de fixar o prazo para a conclusão de perícia se não pudesse aplicar as consequências pelo descumprimento de tal prazo. Também não parece razoável supor que um perito completamente inapto poderia permanecer investido no cargo apenas porque foi escolhido pelas partes. Então, em situações limites, poderá haver a destituição do perito consensual. Mas, em primeiro lugar, esse poder não pode ser exercido com desvio de finalidade, para o juiz simplesmente tornar inócua a liberdade de escolha das partes. Em segundo lugar, a decisão de destituição deverá ser antecipada do debate do juiz com as partes, em respeito ao contraditório. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição e artigos 9 e 10 do CPC, e devidamente fundamentada, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 11 do CPC. Por fim, as partes permanecerão tendo o poder de definir consensualmente o novo perito. Honorários do perito. Por ser um auxiliar eventual da Justiça, a remuneração do perito, denominada honorários, é de início arcada pela parte que requereu a prova. Se a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, a remuneração do perito deverá ser rateada. Veja a esse respeito o teor do artigo 95 caput do CPC. Os honorários são antecipados, sob pena de precluir a oportunidade da prova, mediante depósito bancário à disposição do juízo para ser levantado quando entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, podendo ocorrer liberação de até 50% do valor dos honorários no início da diligência. É o que determina a leitura combinada do parágrafo 1º do artigo 95 e do parágrafo 4º do artigo 465 do CPC. A liberação parcial presta-se a possibilitar ao perito o início dos trabalhos. Quando o juiz nomeia o perito e fixa o prazo para a entrega do laudo, será ele intimado da nomeação, abrindo-se prazo de 5 dias para que, caso aceite realizar a perícia, apresente sua proposta de honorários, comprove sua especialização e informe seus dados profissionais. Vejam a esse respeito o teor do parágrafo 2º do artigo 465. Em seguida, as partes são intimadas para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca dos honorários, pois não é razoável que o juiz os arbitre baseando unicamente na proposta, ato unilateral e que cause gravame à parte que tiver de realizar o pagamento da perícia. Parágrafo 3º do artigo 465. É mister a manifestação das partes. Se houver divergência entre o perito e alguma das partes sobre os honorários, cabe ao juiz fixá-los, levando em consideração o trabalho a ser desenvolvido e as tabelas de honorários profissionais elaboradas pelas entidades de classe. Se ao final a perícia for inconclusiva ou insuficiente, poderá o juiz reduzir o valor dos honorários inicialmente fixados,
Vejam que dispõe o parágrafo 5º do artigo 465 do CPC. Havendo aceitação pelas partes ou decisão do juiz, os honorários serão depositados para só então ter início a diligência, posto que o profissional nomeado não está obrigado a dar início à sua tarefa sem a definição de sua remuneração. Os honorários do perito integram as verbas de sucumbência, artigo 95 caput, ou seja, o juiz condenará o vencido a ressarcir a verba honorária pericial eventualmente antecipada pelo adversário. A remuneração do assistente técnico é encargo da parte e objeto de uma pactuação privada entre ela e o profissional, não sendo necessário seu acertamento pelo juiz, artigo 95 caput também. Os honorários do perito também estão abrangidos pela assistência judiciária gratuita, artigo 98, parágrafo 1º, inciso 6º. O beneficiário não necessita depositá-los previamente. A perícia é paga com recursos públicos, parágrafo 3º do artigo 95. Após o trânsito em julgado da sentença, a Fazenda Pública é oficiada para que promova a execução do valor correspondente aos honorários do perito contra a parte sucumbente. É o parágrafo 4º do artigo 95. Assistente técnico. Os assistentes técnicos são auxiliares das partes, por elas escolhidos e indicados, inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 465, independentemente de compromisso. Talvez não haja exagero em dizer que o assistente técnico está para o perito, assim como o advogado da parte está para o juiz. Por isso, os assistentes não estão sujeitos ao impedimento ou suspeição, parágrafo 1º do artigo 466, pois sua atuação consiste exatamente em colaborar com o interesse da parte. Eles são, sob esse aspecto, institucionalmente parciais, tal como o advogado. É por isso também que, como já visto, cada parte pactua separadamente com seu assistente o valor que lhe pagará a título de remuneração. Artigo 95, caput, parte inicial do CPC. Procedimento da prova pericial. Momento de proposição. A perícia, a rigor, deveria ser requerida na petição inicial e na contestação. No entanto, já se apontou haver tendência de atenuação da preclusão em matéria probatória. Firmou-se a orientação jurisprudencial de que, antes do saneamento do processo, o juiz deve intimar as partes para especificarem suas provas. De todo modo, somente após ser deferida a perícia na decisão de saneamento é que se exige a sua precisa delimitação com a apresentação dos quesitos. Prazo para a conclusão. Ao nomear o perito, deve o juiz, de plano, fixar o prazo para a entrega do laudo, parágrafo 8º do artigo 357 e caput do artigo 465. Todavia, o prazo a ser fixado deve ser de tal ordem a respeitar o prazo de 20 dias antecedentes à audiência, artigo 477 caput do CPC, e ainda incluindo o tempo necessário para a fixação dos honorários, que, como se viu, demanda diversas manifestações do perito e das partes, além de decisão do juiz. Há que ser levado em consideração esse conjunto de aspectos na fixação do prazo para a entrega do laudo, sob pena de tornar-se impraticável. Mesmo quando o perito for definido consensualmente pelas partes, caberá também ao juiz definir o prazo para a entrega do laudo, é o que consta do parágrafo 2º do artigo 471 do CPC. Conduta das partes posterior à nomeação do perito. Nomeado o perito, incumbe às partes, nos 15 dias seguintes à intimação, arguir eventual causa de impedimento ou suspeição, indicar seus assistentes técnicos e apresentar os quesitos. Vejam o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 465. Quesitos periciais. Os quesitos prestam-se a delimitar o âmbito da perícia. As partes formulam perguntas ao perito, visando ao esclarecimento que o fato exige. Denominam-se quesitos básicos os apresentados por ocasião da nomeação do perito. Quesitos suplementares são aqueles que as partes podem apresentar durante a diligência e que poderão ser respondidos previamente ou na audiência de instrução e julgamento, assegurado o contraditório. Vejam o artigo 469. São cabíveis também quesitos de esclarecimento do laudo apresentado. O juiz analisará cada quesito formulado, indeferindo os impertinentes e formulando outros que entenda necessários. Diligências periciais. Em suas diligências, o perito goza de grande liberdade, podendo consultar os autos, ouvir testemunhas, realizar exames em laboratórios, solicitar documentos em poder das partes, de terceiros ou em repartições públicas, parágrafo 3º do artigo 473. Sempre que necessário, o perito pode também se orientar com o juiz acerca dos procedimentos a adotar. Quando se tratar de perícia visando a atestar a autenticidade da letra ou assinatura, chamada de perícia grafotécnica, é necessário que seja fornecido ao perito padrão,
visto que a perícia dessa espécie ocorre por comparação. Poderá o juiz, então, requisitar quaisquer documentos firmados pela pessoa, acaso existente em repartições públicas, cartões de assinatura de tabelionatos, por exemplo, e, à falta destes, pode determinar que a pessoa escreva em folha de papel para que o laudo possa ser fundamentado quanto a coincidências ou não do padrão gráfico. Parágrafo 3º do artigo 478. Verificando a impossibilidade de cumprir o prazo assinado pelo juiz, poderá o perito requerer, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo inicialmente fixado, vejam que dispõe o artigo 476. Contraditório na produção da prova pericial. O artigo 474 do CPC determina que as partes sejam cientificadas da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para início das diligências. Além disso, os assistentes técnicos devem ser comunicados da data e do local da realização da perícia, com pelo menos 5 dias de antecedência, assegurando-se a eles o acesso e acompanhamento das diligências. É o que se vê do parágrafo 2º do artigo 466 do CPC. Explicita-se, assim, a necessidade de observância da garantia constitucional do contraditório, também durante a produção da prova pericial, e não só por ocasião da apresentação de seus trabalhos, seus resultados. Entrega do laudo e esclarecimentos posteriores. Concluídas as diligências, o perito entregará o laudo em juízo com pelo menos 20 dias de antecedência à audiência de instrução e julgamento, competindo aos assistentes técnicos a entrega de seus pareceres no prazo de 15 dias, após a intimação das partes quanto à apresentação do laudo pericial. Caput e parágrafo 1º do artigo 477. Entregue o laudo, as partes serão intimadas a sobre este se manifestar, ocasião em que poderão requerer esclarecimentos do perito sobre pontos em que exista dúvida ou alguma divergência em relação ao parecer do assistente técnico. Essa regra também se aplicará à perícia consensual, até mesmo porque não haveria sentido em permitir que as partes apresentem seus assistentes técnicos se não lhe fosse permitido impugnar o laudo. Se após os esclarecimentos do perito essas questões ainda não estiverem suficientemente elucidadas, a parte poderá requerer o comparecimento do perito e dos assistentes técnicos em audiência, que deverão ser intimados com pelo menos 10 dias de antecedência. Artigo 477, parágrafos 1º a 4º do CPC. O prazo de 20 dias para a entrega do laudo, porém, pode mostrar-se insuficiente para a prática de todos os atos referentes à prova pericial que antecedem a audiência. Cabe ao juiz examinar caso a caso e fixar prazo que seja razoável. Segunda perícia. Caso a perícia não cumpra sua função, ou seja, caso persistam as dúvidas técnicas ou científicas acerca do fato, pode o juiz determinar a realização de uma segunda perícia, artigo 480 do CPC, com nomeação de outro perito, ressalvada a hipótese do perito consensual. O laudo pericial oferecido pelo segundo perito não substitui o primeiro, devendo o juiz apreciar um e outro livremente. Perícia por carta. Ainda é possível a realização de perícia por carta, seja ela precatória, rogatória ou de ordem, situação em que é recomendável que a nomeação do perito se dê pelo juiz incumbido de cumprir a carta, caso em que também nela se dará a indicação dos assistentes técnicos, parágrafo 6º do artigo 465, que melhor conhece os profissionais técnicos que atuam em sua comarca. De resto, aplicam-se à perícia realizada mediante carta todas as ponderações feitas acima. Em princípio, apenas se aguardará o cumprimento da carta se a prova pericial for indispensável para a formação do convencimento do juiz e se tiver sido requerida antes do saneamento do processo. O laudo. O laudo compõe-se de uma parte expositiva, em que o perito descreve o objeto da perícia e os procedimentos que adotou, e uma parte conclusiva, em que responde aos quesitos. Conquanto seja opinativo, o laudo não pode conter conceitos jurídicos, porque a isso a prova não se presta. Não cabe ao perito dizer, por exemplo, se a parte agiu ou não com culpa, devendo ficar adstrito aos elementos integrantes do fato, e não de suas consequências jurídicas. O perito não pode assumir a função que compete ao juiz. O laudo deve conter a explicação acerca do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo especialista, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados. O perito deve demonstrar de forma clara o caminho percorrido para alcançar suas conclusões. Para tanto, o laudo pode e deve vir acompanhado de desenhos, plantas, fotografias e tudo mais que servir para acrescer ao esclarecimento, artigo 473 do CPC. Os assistentes técnicos elaboram peça que se denomina parecer,
mas que deve seguir a mesma orientação referente ao laudo, pois também é meio de informação ao juiz, o qual pode inclusive basear-se no parecer para fundamentar a decisão. Força probante da perícia. Embora se saiba que a prova técnica costuma se revestir de notável importância para o deslinde da causa, o artigo 479 do CPC honrou o princípio do livre convencimento motivado, determinando que o juiz aprecie a prova pericial seguindo a orientação do artigo 371. Meio de prova que a perícia não se sobrepõe a outras provas, podendo o juiz valorá-la em consonância com os outros elementos constantes dos autos. Mesmo nos casos em que a perícia é obrigatória, por exemplo, na interdição, veja o artigo 753, pode o juiz analisar livremente toda a prova produzida, servindo o laudo como apenas mais um elemento para o conhecimento dos fatos. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, já está bastante extenso. Nós acabamos de ver a perícia, portanto, como mais uma modalidade, mais uma espécie de prova. A partir do próximo vídeo nós veremos considerações a respeito da inspeção judicial, que é uma outra modalidade probatória. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.